Olá, tudo bem? Aqui é a professora Liliane em mais uma aula nossa sobre o meio rural, agropecuária e ciclos econômicos. Essa aula refere ao PET 2 do segundo ano do ensino médio, né? Então pode ser para o segundo ano EJA ou para o segundo ano regular, ou para quem se interessa aí pelo assunto. Então, o que nós vamos estudar? O surgimento da agricultura na humanidade e a sua importância, a agropecuária, os tipos dela, intensiva e extensiva, e os ciclos econômicos do Brasil, cana-de-açúcar, café e borracha, bem como a modernização da agricultura e a Revolução Verde. Já no início aqui do nosso vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal e aperte joinha, tá? E caso você for o meu aluno, por favor, deixe seu nome aí nos comentários e responda as questões que eu vou passar aqui ao longo dos slides, ok? São 3 questõezinhas. Surgimento da agricultura. A agricultura e a pecuária são atividades relacionadas à geografia rural. A história conta que as primeiras civilizações humanas eram essencialmente nômades. Então, como a gente já sabe, a história conta que essas sociedades nômades é porque elas mudavam de local. Então, elas viviam da caça e da coleta. Quando estava escassa a caça e a coleta no local onde eles estavam, eles mudavam para outro lugar, migravam para outro local. Na evolução das primeiras sociedades, a agricultura foi primordial para o homem tornar-se sedentário, pois sua prática garantiu os alimentos. A agricultura é uma técnica melhorada com o tempo. Então, a partir de quando o homem descobriu que ele poderia plantar e que esse plantio iria garantir o seu sustento, que ele não precisaria mais ficar migrando de um lugar para outro, ele deixou de ser nômade para se tornar sedentário. Então, isso também proporcionou um aumento da população, uma melhoria da qualidade de vida. E a agricultura, ela é uma técnica. Então, ela é sempre melhorada ao longo do tempo. A agricultura, ela não é apenas uma técnica, como, por exemplo, usar a enxada. Hoje em dia, existe o trator para poder fazer esse mesmo trabalho. Então, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Ela não é uma técnica parada, ela sempre vai melhorando. As sociedades agricultoras da América. Os povos indígenas pré-colombianos, maias, astecas, incas, que já habitavam a América antes da colonização, desenvolveram diferentes técnicas de canalização das águas, facilitando o plantio e, por isso, suas técnicas de cultivo eram consideradas avançadas. Não apenas as sociedades agricultoras da América, também existiam várias outras sociedades aí pelo mundo, ali na área do Egito, que também tinham suas técnicas desenvolvidas. Porém, essa técnica que vocês estão vendo aí na imagem, que é a técnica de terraços ou de utilizar as curvas de nível, ela foi prioritariamente feita pelos astecas, que eram indígenas aqui da nossa área, né, da América do Sul. Então, a pergunta que eu coloquei para vocês: você já sabia que as civilizações indígenas da América eram tão evoluídas? Explique a técnica da imagem ao lado. Então, como que é essa técnica? Qual que é o objetivo dela? Plantar de uma maneira que, quando vier a chuva, esses terraços vão segurando o impacto da água. Então, ele faz tanto que essa terra fique mais molhada, né? Então, as plantas sobrevivem melhor, conseguem ser melhor irrigadas, é mais fácil de irrigar, assim como durante uma chuva é mais fácil de segurar aí o poder das águas. Então, foi uma técnica simples que eles utilizaram tendo um conhecimento pequeno, né? Um conhecimento escasso naquela época, e eles já desenvolveram essa técnica. Quando os europeus chegaram aqui na América, eles ficaram surpresos com as técnicas que os povos indígenas já tinham de agricultura. Êxodo rural. Caracterizada pela migração da população que vive no campo para as cidades. Ocorreu na Europa no século XVIII, mas no Brasil esse processo somente se iniciaria por volta de 1940. Então, no século XVIII, o que aconteceu na Europa? A Revolução Industrial. Então, a partir de quando a Revolução Industrial ocorreu,
as pessoas começaram a migrar do rural para o urbano. Então, nós podemos dizer que um grande atrativo para as cidades são as indústrias. Tanto na Europa quanto no Brasil, a industrialização foi um dos principais fatores para atrair a população para as cidades. Como o Brasil teve a chamada industrialização tardia, né, ele demorou a se industrializar, também ele vai demorar a se urbanizar. A gente sabe que o Brasil vivenciou um processo de colonização longo e também houve os ciclos que a gente vai aprender aqui ainda nessa aula, tá? E esses ciclos, eles eram praticamente relacionados à agricultura ou extração, né, de produtos naturais. Então, o Brasil, durante muito tempo, ficou aí relacionado a essa parte. Então, a industrialização só apareceu por volta de 1940. Tá? É a partir do governo Getúlio Vargas que ele começa a preocupar com a questão da industrialização brasileira, que vai se desenvolvendo aos poucos. As principais atividades do meio rural são a agricultura e a pecuária. O termo agropecuária surgiu da junção dessas duas palavras. Isso, gente, pode parecer muito simples, mas muita gente não sabe que a agropecuária é agricultura e pecuária. Muita gente pensa que é só pecuária, né? Ou então que é uma pecuária que está numa área rural, por isso ela é agropecuária. Não, a agropecuária é a junção da agricultura e da pecuária. Então, existem dois tipos de agropecuária. A extensiva, que é praticada com técnicas mais tradicionais, como, por exemplo, gado solto no pasto. Né? A gente vê, é muito comum esse tipo de técnica ainda, né? Então, ela tem um baixo teor tecnológico. O gado fica solto no pasto, ele vai lá e come, né, aquilo que está disponível, e quando falta pastagem, né, na época, por exemplo, de inverno, tem menos pastagem disponível, aí o dono lá do gado dá ração para esse gado, né? Então, o exemplo disso está aqui na primeira imagem, aqui, ó, que é o gado, no caso aqui é de ovelhas, né? Solto. E tem isso também, gente. Tem gente que pensa que gado, né? Que pecuária é só de boi e vaca. E não é, tá? Outros animais também podem ser criados e serem um tipo de agropecuária. Agropecuária intensiva é o uso de recursos tecnológicos avançados, como o gado confinado, por isso tem menor necessidade de trabalhadores na produção. Então, olha aí, essa segunda imagem. Né? O que a gente chama de gado confinado é que eles ficam num espaço bem pequeno, tendo a ração disponível o tempo todo para poder se alimentar e produzir cada vez mais. O ciclo da cana-de-açúcar. A exploração do pau-brasil e plantio de cana-de-açúcar ocorreram durante o período da colonização. Então, a gente sabe que o primeiro tipo de exploração que teve no Brasil foi do pau-brasil, né? Nos primeiros anos, que era exportado para a Europa. E a segunda coisa que foi plantada foi a cana-de-açúcar, começando lá desde aquela época que dividiu as 15 divisões de terra, já existia a plantação de cana-de-açúcar. Então, uma planta exótica, a cana-de-açúcar é uma planta exótica de origem asiática, que foi trazida para o país com a finalidade de produção direcionada à exportação desse gênero, que era muito apreciado pelos portugueses. Então, nessa época, ainda não existia o açúcar produzido na Europa, porque a gente sabe que o clima não é propício, era difícil produzir a cana-de-açúcar na Europa. Já no Brasil, é um país tropical, é um país muito propício, com muito sol, muita chuva, então era muito propício a produzir a cana-de-açúcar. E os portugueses gostam muito do açúcar, inclusive vários pratos, vários doces que a gente tem hoje no Brasil têm origem aí dos portugueses. Então, eu coloquei mais uma perguntinha aqui para vocês. Qual é a relação entre a cana-de-açúcar e a escravidão no Brasil? Então, para ter essa plantação de cana-de-açúcar, precisava de gente trabalhando. Então, qual foi a solução pensada pelos portugueses? Trazer os africanos aqui para o Brasil. Por que eles escolheram essa opção? Porque eles já haviam feito a escravização na África e tinha dado certo.
e outra coisa, eles tinham experiência aí com o plantio de cana-de-açúcar. Então, a partir dessa produção de cana-de-açúcar que vai chegar aí a primeira leva de escravos no Brasil. A queda na cana-de-açúcar. A diminuição da produção de cana-de-açúcar deu-se pela descoberta da atividade mineradora e devido à competição, com o mercado das Antilhas. Então, na América Central, né, na região ali da Antilhas, começou-se a produzir a cana-de-açúcar. E lá é mais quente e mais úmido que o Brasil, né? Então, a produção na América Central estava em alta porque possuía um preço de custo bem menor do que a brasileira, seja pelas condições climáticas favoráveis ou pelo encarecimento do açúcar brasileiro pelo uso do trabalho escravo, caro aos senhores de engenho. Então, inicialmente, quando só existia o Brasil no mercado de açúcar, então, mesmo que fosse caro, o Brasil conseguia vender bem. Quando essa produção passou a ocorrer também nas Antilhas, que é na América Central, como eu falei com vocês, a condição climática é mais favorável, então você gasta menos na produção. E eles também não utilizavam o trabalho escravo, eles utilizavam o trabalho deles mesmos. Então, ficou muito caro o açúcar brasileiro, não compensava mais produzir o açúcar brasileiro. E logo nessa época surge também a mineração, né? Atividade mineradora. Então, acaba que a cana-de-açúcar fica meio abandonada para a chegada da atividade mineradora, né? Para a exploração dos minerais, principalmente em Minas Gerais. Ciclo da borracha. Iniciou-se em 1866 uma grande exploração do látex, matéria-prima para a fabricação de borracha, extraída das seringueiras amazônicas. Então, o látex é um líquido que sai da seringueira, a gente pode ver aqui pela imagem, né, que coloca-se um lugar, né, um reservatório para poder pegar, e o látex vai escorrendo aí da planta ao longo do tempo, juntando uma quantidade de látex, você vende, né, no caso o seringueiro, e consegue um valor pela borracha. Isso aí vai para uma indústria que vai transformar aquilo ali, por exemplo, num pneu. Então, isso aí atraiu uma grande migração de nordestinos para a área norte do país, porque era onde estava dando mais dinheiro e mais rapidamente. A borracha natural possuía um grande mercado na Europa e nos Estados Unidos. A gente sabe que também nessa época já existiam os carros aí nos Estados Unidos, na Europa, então a borracha era essencial para produzir, por exemplo, os pneus. Mas caiu a produção após a criação da borracha sintética. Então, com a criação da borracha sintética, ela era mais em conta, poderia ser produzida nos próprios países que eram os compradores, né? No caso, a Europa e os Estados Unidos. Então, não valia mais a pena fazer exportação da borracha natural. Então, esse também é um ciclo que terminou de maneira drástica. E o ciclo do café. As primeiras plantações de café que prosperaram no Brasil iniciaram na área do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Já haviam ocorrido antes outras plantações, mas não tinham vingado tanto quanto nessa área do Vale do Paraíba. E expandiu-se, alcançando grandes áreas do estado de São Paulo, como as regiões de Campinas e Rio Claro, que possuíam condições favoráveis ao cultivo. Então, a gente pode dizer que foi em São Paulo que o café realmente produziu muito e conseguiu exportar bastante. Então, é uma área muito propícia, né? O solo é bom para o café, o clima, o solo. Então, foi a área que mais conseguiu produzir e vender. A atividade cafeeira modificou a economia, transformando a região sudeste em centro econômico do país. A queda das vendas ocorreu após a crise de 1929. Então, a região sudeste não era a área, né, preferida para poder expandir, porque a gente tinha lá o ciclo da seringueira, a gente tinha a cana-de-açúcar, a mineração, né, em Minas Gerais. Então, por que é que desenvolveu aí, principalmente São Paulo e Rio, que a gente sabe que hoje ainda são as maiores metrópoles, né, do Brasil? Porque a atividade cafeeira
proporcionou uma infraestrutura nesses locais. Precisava do transporte, precisava de boas rodovias. Então, essa estrutura construída para o café vai ser aquilo que vai ser utilizado quando for criada a indústria no país, quando for desenvolvida a indústria no país. Porém, esse ciclo aí do café entra em queda com a crise de 29, porque esse café era exportado. Então, o café não é considerado um produto de utilidade, né, igual um açúcar, não é básico. Então, quando as pessoas passaram necessidade, né, na Europa, nos Estados Unidos, o café não era prioridade, ainda mais um café importado, né, no caso deles. Então, era um café caro. Então, esse café começou a sobrar. Então, tinha uma produção muito grande, mas não tinha para onde vender. Foi quando a gente viu na história, por exemplo, acontecer a queima dos sacos de café para poder manter o preço em alta. Mas isso aí era uma coisa que não tinha como continuar mais. Então, a partir daí de 1930 para frente, vai começar a desenvolver a indústria brasileira. Modernização da agricultura, Revolução Verde. Então, tem muita gente que pensa que, por exemplo, a cidade se desenvolveu com o êxodo rural, né, a partir de 1940, e o meio rural ficou parado. Está lá atrasado, etc. Mas não é assim que aconteceu. Com o objetivo da produção de commodities de alto valor comercial e vendas para o mercado externo, o setor agropecuário modernizou-se através do aumento dos investimentos públicos em infraestrutura, no armazenamento e na produção agropecuária, bem como a utilização de agrotóxicos em larga escala, com ênfase no plantio de monoculturas, que resultou na expansão de terras agricultáveis em um curto período de tempo. Então, o governo brasileiro incentivou a modernização do meio rural, lembrando que quem foi beneficiado foi aquele grande produtor, aquele que produz em larga escala. O pequeno e médio produtor não foi beneficiado aí por essa Revolução Verde, ou foi pouco beneficiado por essa Revolução Verde. Então, o que a Revolução Verde trouxe? Uma modernização, que é aquela questão que eu falei com vocês. Por exemplo, antes tinha uma técnica rudimentar, que é, por exemplo, utilizar enxada para plantar. Aí você compra uma máquina aí que faz o trabalho de plantio com muito mais rapidez, né? A colheitadeira, que é uma máquina que colhe os frutos rapidamente. Então, com isso aí, você aumenta sua produção e diminui o tempo que você gasta. Então, com isso aí, o Brasil começou a fazer uma exportação em larga escala de produtos que a gente chama de monoculturas. Por quê? Planta-se uma grande área só do mesmo produto. Igual no Brasil, a gente tem muita de cana-de-açúcar, de soja, e a gente sabe que o Brasil é líder hoje, né, ou um dos maiores líderes na venda ainda de produtos agricultáveis. E não sei se vocês sabem, mas mesmo agora, nessa época a gente está de crise, do coronavírus, etc., a nossa agricultura continua prosperando. Inclusive, tem uma demanda aí e a estimativa de haver uma super safra. Porque mesmo com a crise, a alimentação permanece. Inclusive, até aumentou a compra de alimentos, que é o que a gente tem visto aí nos supermercados, no noticiário, etc. Então, é um setor que não vai ser praticamente afetado como os demais, né, por essa crise. Então é isso, muito obrigada por ter ficado até o final aqui da aula e responda aí a terceira perguntinha. Na sua opinião, qual dos 3 ciclos foi mais importante para o Brasil? Questão polêmica, hein? Cada um pode pensar uma coisa diferente. Explique sua resposta nos comentários. Não esquece de escrever o seu nome e inscrever-se aqui no canal, deixar o like aí para me incentivar e até o próximo vídeo.